Então, você sabia que existem diversas estruturas e modos de se escrever um texto? É isso mesmo. Existe o texto escrito em prosa, esse aí que é dividido em parágrafos e ocupa toda a folha. Existe também os textos escritos em versos, que são linhazinhas curtinhas e são divididas em estrofes, como nas poesias, nas canções. E existe também essa estrutura que nós estamos vendo, que é a história em quadrinhos, em que o texto vem escrito em quadrinhos, que a fala é escrita em balões. E hoje nós vamos aprender a transformar um texto em quadrinhos em um texto em prosa. Vamos ver passo a passo? Então, vamos ler o texto abaixo. Tchau, mãe, vou sair com a minha gatinha. Quem diria, o meu filho tá virando um homenzinho. Z. O que você entende do texto acima? Quem são os personagens? Onde eles estão? Quem disse cada frase numerada? Qual é a mensagem do texto? Agora, observe o mesmo texto, mas com a ajuda dos desenhos. Cada frase ganha um novo significado. E agora, ficou bem mais fácil de responder aquelas perguntas, não é? Porque a parte verbal do texto, escrita, se juntou à parte não verbal, os desenhos, as figuras, a onomatopeia que aí existe. Então você já consegue saber que personagem falou cada frase, onde eles estão, o que estão fazendo. E então, para transformar esse texto em um texto verbal, é necessário explicar o que a imagem mostra, mas que não está falando com as palavras. Quem são os personagens, onde eles estão, o que eles estão fazendo. Veja aí o exemplo. Então perceba a transformação. Primeiro foi dado um título, A Namorada Peluda de Ricardinho. Em seguida, o narrador explicou a história. Num belo dia, Ricardinho, um menino bem pequeno, estava em casa e decidiu sair com a gatinha de estimação. Enquanto sua mãe estava tricotando calmamente, ele falou: Mãe, vou sair com a minha gatinha. A mãe ficou espantada por imaginar que seu filho já estava namorando. Ela disse consigo mesmo: Quem diria? O meu filho já está virando um homenzinho. Este é outro exemplo do que as palavras não mostram. A gatinha era apenas a gatinha de estimação do menino e não uma namoradinha. E sua mãe não viu isso. E o Z é o pensamento do gatinho. Mas, diferente do pensamento da mãe, Ricardinho saiu com sua gatinha de estimação, que estava dormindo calmamente em seu colo. Então aqui é a parte final que o narrador está explicando, porque no texto em prosa não terá os desenhos para o leitor entender o que aconteceu. O narrador precisa fazer as explicações para que o texto seja entendido. Veja como ficou o resultado final de uma tirinha transformada em um texto em prosa. A namorada peluda de Ricardinho. Num belo dia, Ricardinho, um menino pequeno, estava em sua casa e decidiu sair com sua gatinha de estimação. Enquanto sua mãe estava tricotando calmamente, ele falou: Mãe, vou sair com a minha gatinha. A mãe ficou espantada por imaginar que seu filho já estava namorando. Ela disse consigo mesma: Quem diria? O meu filho está virando um homenzinho. Mas, diferente do pensamento da mãe, Ricardinho saiu com sua gatinha de estimação, que estava dormindo calmamente em seu colo. Agora é a sua vez de fazer o mesmo. Eu vou enviar para você uma tirinha e você vai transformar num texto em prosa. Preste atenção a todas as regrinhas que foi seguida nessa explicação.